Com a possível renovação do campo progressista, o popular prefeito João Campos anuncia a possibilidade de mudança do nome PSB, tirando os socialistas. Estaria o futuro presidente do partido buscando os tucanos que fogem do ninho? Eu sou Guilherme Moura. Eu sou Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Eu acabei de disputar uma eleição para a Prefeitura do Recife. Eu tive 29% dos votos no primeiro turno. Em 4 anos depois, eu tenho 78%. É um acréscimo de quase 3 vezes a votação que eu tinha tido. Há um crescimento do centro, que também ninguém é candidato de si. Você tem que ser candidato de um projeto. Eu acho que a posição natural do partido é de reivindicar aquilo que ele construiu. Principalmente porque foi construído num momento de uma eleição muito difícil. O PSB foi o maior partido a apoiar a candidatura de 2022. Aliás, um dia desse eu vi uma matéria no jornal interessante, que o Pantanal virou o estado dos tucanos. Por quê? Porque tem governador. Então, o governador do estado do Mato Grosso do Sul elegeu quase metade dos prefeitos do PSDB lá no estado. Para a gente começar, né, o PSB tem se projetado com bastante força, né, visto uma queda de popularidade do PT nos últimos 10 anos já, e uma necessidade de uma renovação dos partidos de esquerda e assim por diante, rumando mais ao centro. Tem nomes já tradicionais como França e agora tem o Geraldo Alckmin. E essa mudança de nome seria para justamente sinalizar essa mudança para o centro, né, que é uma busca assim, para não assustar o eleitor mais à direita, né? Eu fiquei pensando nisso quando eu li essa notícia, de que eles parecem estar lendo uma coisa, acho que uma parte da esquerda brasileira ainda não interpretou corretamente, que é: o país deu uma virada à direita, é o nome do livro do Jairo Nicolau lá, sobre a radiografia da eleição de 2018, que elegeu o Bolsonaro, né? Mas eu acho que o PSB parece entender isso, no sentido de que hoje, na atual conjuntura de forças políticas, o eleitor está mais à direita do que ele estava há 10, 20 anos atrás. E essa mudança de nome seria uma sinalização simbólica e prática dessa compreensão de que o partido precisa se distanciar de uma representação mais à esquerda, né? E aí acho que até tem se discutido o socialista sairia para o quê? Você falou de social, eu não gosto do nome, mas eu fiquei Nomes pensando... horríveis. Nomes horríveis, até para manter a sigla, né? A questão do social parece ser o legado que esses partidos que querem se apresentar como pós-PT entendem como importante conservar, né? O PT é o partido que tem essa marca dos programas de distribuição de renda, né? O Bolsonaro mesmo, que a gente citou em programas anteriores, sempre foi muito crítico dos programas de distribuição de renda, em especial o Bolsa Família tão estigmatizado, e o Bolsonaro não só o mantém, mesmo mudando o nome, como expande, né? Isso parece ter sido uma marca indelével para a história do país. Ficou. E eu acho que os partidos de esquerda entendem isso como necessário se conservar. Agora, eles parecem querer, ou pelo menos o PSB, no caso, parece querer se distanciar um pouco do legado negativo do PT, que pode aparecer em duas frentes, né? Acho que o desgaste do partido em relação aos escândalos de corrupção, que o atingiram, Mensalão e Lava Jato, e especialmente o que parece ser o diagnóstico que uma parte da esquerda tem feito, as questões identitárias, né? Que eu nem acho que são tão associadas ao PT quanto as análises são feitas, né? O PT nem me parece esse partido, para usar a nomenclatura americana, woke. Ele parece ter colado em tudo que se considera hoje identitário e progressista, fora da questão de distribuição de renda, de uma justiça distributiva, né? E eu acho que é um pouco esse duplo movimento: preservar o que é percebido nacionalmente como bom e se afastar do que hoje é visto como refratário do ponto de vista eleitoral, né? O João Campos, Desculpa, deixa eu falar uma coisa. Um ponto muito importante. Ele fala: nossa, o João Campos, ele é moderninho, ele mexe com as redes sociais. Meu amigo, essa sua campanha não funciona fora de Recife. Você dançando de Juliette é ridículo. Não dá, desculpa, não vai rolar. O frevo é legal aí, mas é legal só aí. Você acha que você não vê ele presidente do Brasil, inaugurando uma BR e fazendo dancinha do TikTok? Juliette, cabelo platinado, não vai dar. Mas tem tempo ainda. Eu discordo. Eu acho que ele tem tempo para ganhar muito apoio. Mas então, eu tava falando do que ele faz uma leitura do momento, como ele tem lideranças jovens, o João Campos, a namorada dele, Tabata Amaral, e ao mesmo tempo você tem os já mencionados Geraldo Alckmin e Márcio França. Então, ele tem um momento de
bala na agulha de um partido que, inclusive, quer crescer na reforma ministerial, está sendo discutida no governo do Lula, e já é um partido bem colocado no executivo. Agora, é interessante, nos princípios ali, em que se batia muito na questão do socialismo, naquela disputa entre Márcio França e João Dória, aqui para governador de 2018, o Márcio França foi indagado, provocado pelo Dória no debate e não falou o nome, o termo socialismo, né? Ele falava, não, eu sou do PSB. E não falava, mas qual que é? O Dória falava, mas qual que é a sigla? Não, PSB. E não ia, né? Mas hoje, quando a gente ia começar a gravar, saiu a notícia do Diário do Nordeste de que o atual presidente do PSB disse que a mudança de nome possivelmente não ocorrerá. Quem muda de nome desapareceu. E é verdade, os partidos que mudam de nome, eles tendem a... Ou ocorre duas coisas, pensando agora. Ou ele se desvincula daquilo que ele fez e dá certo, mas isso está muito mais atrelado à direita, como por exemplo o PL, que era o PL do primeiro governo Lula, depois virou PR e voltou a ser PL e ninguém lembra, mas os mais à esquerda meio que não rolou, né? Em off a gente até falou de cidadania, de outros tal, que... Acho que mudança de nome por si só também, é claro, tem o peso do socialista escrito na sigla e no nome do partido, mas o que sinaliza para o eleitor é um pouco os quadros que são apresentados, né? A política no Brasil sempre foi muito mais personalista do que partidária, né? E assim, você vê como é curioso, né? Eu estava até pensando sobre isso quando vocês estavam falando. Quando o Alckmin foi escolhido para ser o vice do Lula e se filiou ao PSB, parecia ser uma conveniência. O PSB naturalmente apoiaria o Lula, uma candidatura mais progressista, e, sabendo que poderia receber o vice-presidente da República, estendeu esse convite ao Alckmin. Mas hoje, com essas sinalizações que o PSB tem passado, a escolha do Alckmin já não parece mais tão pragmática, né? Já parece também sinalizar um pouco o que o partido quer ser. Vamos incorporar alguns quadros que até há pouco tempo atrás, na geografia da política brasileira, poderiam estar no campo da centro-direita e talvez reorganizá-los como candidaturas progressistas, né? A gente está falando do centro-esquerda, exato. Assim, é curioso como a janela da política brasileira se moveu, né? E o PSB parece ter entendido isso. Acho que as discussões estão um pouco em torno disso, né? Olha, vamos tentar reagrupar nomes que ficaram talvez um pouco deslocados, principalmente em relação ao bolsonarismo, né? Não dá para imaginar o Alckmin como o candidato bolsonarista. Então, ele vira o candidato do Partido Socialista, né? Acho engraçado como aqui em São Paulo, o PSB ele já vem há um tempo tentando fazer que nem fizeram com o Alckmin, pegar uns quadros antigos ou referências do PSDB, do velho PSDB. Lembrar que a campanha da Tabata foi assessorada economicamente por Pércio Arida e Armínio Fraga, que são nomes ligados ao Fernando Henrique Cardoso. Então, tem um movimento aqui, pelo menos, de incorporar esses quadros mais velhos do PSDB. E essa incorporação, pensando aqui agora, tá? Essa incorporação ela não pode ser pensada como uma tentativa de rumar o partido pro Centro-Sul. A gente tá falando em off, o PSB é um partido de mais pujança no Nordeste, ele tem uma tradição na política nordestina muito maior e que não tinha muita capilaridade no Sudeste. Quando vocês estavam falando, eu fui colar aqui, deputados estaduais nós só temos 3 e prefeitos só fizeram 10, o que é pouco, né, se a gente pensar num estado do tamanho de São Paulo, tal, que tem o seu vice-presidente como um cara vindo da política paulista. Vocês acham que pegar esses quadros do PSDB é uma tentativa de assumir o espaço que o PSDB tinha nas suas alas mais centro-esquerda? De fato, e isso até essa mudança geográfica que você falou, né, é até um sinal trocado, né, porque o PT, no início da sua candidatura, mesmo com o Lula sendo pernambucano, sempre teve muita força no Sudeste, né, em São Paulo. E o PT nos últimos anos, já há não tão pouco tempo assim, tem se tornado politicamente muito mais forte no Nordeste do que em qualquer outra região, né? E o PSB, que sempre foi tradicionalmente forte no Nordeste, parece estar tentando trazer os seus quadros para o Sudeste. E quando você disse em relação ao número de prefeituras em São Paulo, eu me lembro, e até fui ver também, fui colar aqui,
que o PSB foi o partido de esquerda, eles até se orgulham disso no site do PSB, que mais elegeu prefeitos e vereadores no campo da esquerda. Eu estou lendo a literal notícia do site, né? Então, também a gente entende o crescimento do partido, elegeu mais prefeitos, por exemplo, do que o PSDB e que o PT. Falando dos dois exemplos aí, são os dois partidos que vêm na sequência, inclusive, nesse ranking de prefeituras em 2024. E, assim, curioso, né, que como o PSB parece estar tentando ocupar esse espaço esquerda do PSDB, essa esquerda mais tradicional da fundação do partido, o PSDB em si migrou, como quase toda a política brasileira, para o centro-oeste, né? O atual presidente do partido, Marconi Perillo, lá foi governador de Goiás, 2 oportunidades. Então, assim, a geografia da política brasileira que nos últimos anos tem migrado para o centro-oeste levou o PSDB para o centro-oeste, né? Que talvez fosse o último lugar que eu imaginaria os tucanos participando. Claro que eles naturalmente teriam uma convergência eleitoral nas disputas com o PT nos estados do centro-oeste, mas a massa crítica do partido sempre esteve em São Paulo, né? Era um partido essencialmente paulistano. Era o Tucanistão, né? São Paulo era o Tucanistão. Era o Tucanistão, exato. Quando você faz essa pergunta no início do programa, Guilherme, estaria o PSB buscando tucanos fora do ninho, que ficariam, talvez, deslocados ou veem uma nova oportunidade em um partido que não seja o MDB ou o PSD? Eu imagino quadros mais velhos do partido, então imagina o José Aníbal, que foi um cara importante para o PSDB, num apoio de alguns caras do partido ao Lula, o próprio Aloysio Nunes, que eu não sei se ainda ocupa um cargo meio indicado pelo governo fora do país, e quem sabe a própria Raquel Lira, governadora de Pernambuco. Mas, cara, vou te falar uma coisa. Essa mulher, ela fez a leitura política mais errada do mundo. Que ela era do PSB e ela foi pro PSDB recentemente. E tá querendo sair para ir pro PSD, mas também vejo ela tranquilamente num PSB. E eu não sei se ela volta para o PSB, né? Nesse contexto, porque o João Campos talvez não, deve ser o natural candidato ao governo do estado, né? Será que a gente vai ter uma divisão de candidaturas, né? Ela indo para o PSD tentando angariar o apoio do governo Lula via PSD e o João Campos tentando angariar o apoio do PT por uma proximidade político-partidária, né? Porque aí a gente teria um contexto de disputas de esquerda, né? A gente viu nas eleições para a prefeitura em 2024 a disputa da direita, né? Foi quase a maior parte dos segundo turnos eram entre direita, expressões de uma nova direita e de uma direita mais filiada ao centrão, mas foi um pouco as prévias da direita, né? Para ver qual das duas sairia mais protagonista, né? E no caso de Pernambuco a gente pode ter as prévias da esquerda. Qual projeto de esquerda parece mais viável para o estado do Nordeste? E aí fica um vazio nesse campo PS. Não sei nem como definir isso. Porque eu sempre brinquei e imaginei, tomando uma cerveja, uma chapa Eduardo Paes e João Campos, mas já não sei se não rola isso. Né? Eu acho que teria que ser Eduardo Paes e alguém do PT. Mais provável. Mas assim, eu acho que o Eduardo Paes, não é utópico, mas o Eduardo Paes precisa ganhar o governo do Rio. Uhum. Ele quer chegar com alguma aspiração para a presidência, ele precisa ganhar em 26 meses. Ele não vai conseguir ter viabilidade política para ser candidato sendo prefeito, por mais que seja uma cidade importante. O João Campos passa pelo mesmo problema, cara. A gente tá falando da subida do PSB e esse é o movimento que tá rolando e beleza e tal, só que ainda vai existir uma aprovação do partido. Enquanto verdadeira cabeça desse meio progressista. Porque a gente falou de 2 grandes figuras, mas ninguém tá apostando no Alckmin para daqui 10 anos fazer alguma coisa, né, cara? O Alckmin também já é um senhor de idade, que já tem sua carreira política já feita. Aí os quadros mais jovens, e mesmo os nem tão jovens, o Eduardo Paes, mas eles ainda assim são de atuação local, não é nem regional, é local mesmo. Essa é uma geração que ainda vai vir, que ainda vai se provar, e que vai disputar com talvez, eu até tinha falado isso quando a gente tinha levantado a pauta, né? Um ponto que eu acho muito interessante é que se a gente tiver uma elevação do PSB de verdade, com essa perspectiva mais centro e centro-esquerda, ela vai bater de frente com um projeto que tem tentado ser feito há muito tempo, que nunca engata, que é o do PSOL, né, cara? Porque se a gente tem... O PSOL nasce para ser uma alternativa progressista, assim, mais progressista hardcore ao PT. Se o PSB consegue fazer isso,
não só o PT sofre, mas talvez todos os outros partidos B de esquerda acabem também. E aí pensando, tipo, Cidadania, o Solidariedade, o Rede, e o pessoal cada vez mais desprestigiado, etc. E sabe o que é curioso? A gente está falando de lideranças locais, regionais, nacionais. Claro, acho que a direita hoje tem até muito mais quadros regionais e nacionais que estão disputando, a gente até comentou isso em outros momentos. E o paradoxal para mim a gente falou de Eduardo Paes, a gente falou de João Campos, a gente falou de Tabata, e todos eles restritos ali a uma questão bem local. Quem tem quadros com expressão regional, pelo menos, dentro da esquerda, paradoxalmente ainda é o PT, né? Via os governadores do Nordeste no cargo ou em ministério, né? Você tem o Jerônimo Rodrigues na Bahia, você tem o Rui Costa, você tem o Camilo Santana, você tem o do Piauí, o Rafael Fonteles, que é bem novo. Claro, o PT nunca apostou num governador do Nordeste para uma eleição nacional. Às vezes que o PT saiu candidato sem o Lula, as apostas foram Dilma e Haddad. Talvez seja um movimento que vai acabar sendo naturalizado dentro do PT, até pela essa ausência de quadros com expressividade nacional e capacidade eleitoral que o partido apresenta no Sudeste, né? Eu não descartaria o PT imaginando 26 ou em 30, a gente ainda tem que entender isso. Eu ainda acho que o Lula vai ser candidato em 26, mas eu não descartaria o PT tentando manter a cabeça da chapa e lançando um Camilo Santana à presidência. A viabilidade eleitoral que ele vai ter vai depender de um monte de circunstâncias, mas eu não vejo o PT abrindo mão tão cedo da prerrogativa da cabeça da chapa, mesmo que isso possa ser discutido. E eu acho que as lideranças de expressão nacional, à exceção do Haddad, que eles têm, todas hoje estão concentradas no Nordeste, né? Já ouvi o Fonteles, né? É um Fonteles. cara muito elogiado pela capacidade de diálogo que ele tem. E o próprio Camilo Santana foram os nomes mais próximos ali de um PT sem Lula, né? Numa eleição. Mas precisa de visibilidade. Não, mas é porque o PT também vai ter a aprovação dele sem Lula, né, cara? É. Você falou, Pedro, pra gente ir rumando pro fim aqui do programa, e até você, Lucas, tinha brincado também em off, quem que vai ficar com a noiva, né? O PSDB, no caso. O MDB ou o PSD. Eu não vejo o MDB com uma disputa tão forte, cara. Pra mim, quem vai disputar com o PSDB esses correligionários é a União Brasil. Porque a União Brasil recebeu muito quadro do PSDB na época do Bolsonaro. Ali, muita gente que estava no PSDB, que foi na época do Dória ali, ou do Aécio e tal, rumou para esse partido. Então, eu acho que talvez haja uma ponte, sabe? Pro União Brasil muito mais do que pro MDB. Até porque, agora com o presidente da casa e com a política de emendas parlamentares, eu acho que vai pingar mais pro União Brasil do que pro MDB. Eu concordo. E eu falo das emendas parlamentares porque o último bastião da força do PSDB são as prefeituras, né, os municípios ainda, tem bastantes prefeitos. E isso curioso, acabei de lembrar, no Roda Viva, o Alckmin chegou a falar disso. Quando ele é perguntado ali sobre por que ele saiu do PSDB, o que ele veio do fim do PSDB e tal, ele fala, não, o PSDB não acabou não, tem os prefeitos, ó, tem bastante prefeito, blá, blá, blá. Então é algo a se pensar, né, essa política município-federação. Eu acho que tem essa questão dos governadores também, né? O PSDB elegeu muitos governadores e a gente sabe que os governadores conseguem mobilizar muitas candidaturas e muitas prefeituras pelo interior dos seus estados, né? E de fato, o PSDB ainda tem uma base substancial de prefeitos e vereadores e talvez isso seja até o alvo de maior disputa entre essas siglas que possam querer abocanhar quadros do partido, principalmente pensando para a eleição para deputado federal, muitos dos prefeitos em final de mandato, ou reeleição, aí pensando em 2028. E eu concordo dessa sua análise de União Brasil, muito na linha de que União Brasil me parece o partido que hoje melhor compete os interesses de um centro-oeste muito potencializado pelo dinheiro do agronegócio, né? Esse deslocamento da política brasileira para o centro-oeste. O Goianistão. O Goianistão, o Goiás metafísico, né? Que chega nas músicas do Spotify mais ouvidas do país nos últimos anos aí. E sabe o que é muito curioso? Eu até estava pensando nisso outro dia, é um adendo, né? Mas como esse fortalecimento do agronegócio brasileiro tem muita relação com a China, né? Porque o que dá uma projeção muito grande para o setor agroexportador no século XXI é, sobretudo, o começo do século, quando a China se mostra com um apetite muito voraz pelos produtos agropecuários brasileiros, né? E isso dá um capital econômico substancial que logo se traduz em capital político, né? É natural que pessoas que vão concentrar uma parte tão grande da sua própria receita vão buscar
uma representação política mais ampla, né? E talvez esse fortalecimento do União Brasil, pegando quadros de partidos que hoje parecem em situação mais falimentar, só impulsiona, de certa forma, esse projeto de não fazer parte do governo, mas sim construir a agenda, né? Que eu acho que esse é um dos grandes deslocamentos que a gente vai entender em relação não só ao Centro-Oeste, mas o Centrão de maneira geral. Se a gente tinha uma configuração dada de PT e PSDB, onde eles topavam fazer parte do governo, ajudar a construir o projeto, mas como sócios minoritários, hoje eles já parecem entender que eles têm tamanho e musculatura suficiente para ocupar a cadeira, né? E eu acho que por todas as declarações que a gente tem visto nos últimos anos, é um caminho natural que uma candidatura que seja puramente filiada ao interesse do agronegócio brasileiro aconteça. Acho que o Bolsonaro aparece como um dos representantes desse setor, mas ele não é isso, né? Pelo menos a trajetória de formação política dele é no Rio de Janeiro e tal. Mas eu acredito que a gente vai ter, nos próximos anos, uma tentativa de expansão nacional desse projeto, né? Mas eu concordo com a sua análise, Guilherme, do União Brasil ser um destino mais atrativo do que o MDB mesmo. Acho que o MDB sei, O MDB é muito lugar pro grande, Aécio, aí, cara. Os antigos marajás do PSDB que não vão aceitar levar a ordem do Kassab, que era um antigo subalterno seu, essa galera vai pro MDB. Agora o grosso vai pros outros. É engraçado porque o Kassab era aquele cara, um eterno tucano não tucano. O Kassab foi eleito prefeito em 2008. Sim. Ele tinha os principais adversários, eram Marta e Alckmin. Sim. E o finado CQC brincava muito com o Alckmin, chegava, ô candidato, você sabe que o Serra, que é o governador do PSDB, vai votar no Kassab, né? E ele, não, com aquele sorriso amarelo dele, não aceitava muito. E é engraçado como o Kassab, que era frequentemente visto debaixo da asa do PSDB, agora abocanhou, né? Vai abocanhar. E abocanhou muita gente, Mara Gabrilli, André Matarazzo, gente que é muito histórica lá no PSDB, né? E curioso que o Kassab é o primeiro tucano não tucano, né? E o segundo é o Dória, que a gente citou no começo do programa. E é só um adendo, eu tava tentando lembrar se isso era verdade ou não. Eu não tinha sonhado com essa porra. O Dória chamava o Márcio França nos debates de Márcio Cuba, né? Márcio Cuba. Será que eu inventei isso, né? Não, eu até precisava chamar de Márcio Cuba, né? Você vê como a política brasileira, falando do PSDB e do PSB, é curiosa, né? São dois candidatos que, sim, se você colocar uma variação de espectro ideológico, provavelmente vão responder mais em concordância do que em discordância, né? Márcio França e Dória. Apesar de terem posições políticas divergentes, não me parecem candidaturas tão antagônicas, né? Aí talvez sejam as oportunidades perdidas do PSDB. Claro que hoje a gente está sendo engenheiro de obra pronta aqui, né? Mas o PSDB, em algum momento, teve a capacidade de continuar sendo o partido que protagonizava a oposição no Brasil, né? E talvez o Aécio tenha entendido isso em 2014, quando ele faz uma campanha muito mais vocal contra a Dilma do que vinham sendo as candidaturas do Alckmin e do Serra até então, né? Talvez o partido migrou tarde demais para um eleitorado que exigia uma direita mais extremada, e tenha ficado meio sem função, né? Ele também não é o partido de base fisiológica, nunca foi, ele sempre se propôs a dirigir o executivo e não disputar protagonismo no legislativo. Ele não conseguiu acompanhar o movimento da transformação da política brasileira. E agora, curiosamente, parece que está tentando rumar para esse barco de vamos trabalhar com o que a gente tem, que é esse fisiologismo turbinado pelas emendas parlamentares. E aí a questão das prefeituras que o Guilherme citou se torna uma peça de negociação muito interessante, individual, para esses prefeitos na hora da filiação, né? Porque a gente sabe que muitas dessas emendas, principalmente em anos de eleições municipais, vão ser distribuídos para aliados nos estados e nas prefeituras que mais interessarem, né? Então, você ter um alinhamento entre deputado federal, partido e prefeitura pode ser uma carta na manga muito forte para 26 e para 28, né? E União Brasil e PSD parecem estar jogando esse jogo do Brasil profundo, né? Isso aí eu concordo 100%, cara. Quando se pergunta quem que matou o PSDB, o que acabou? Pô, foi o Dória, não foi o Aécio. Cara, pra mim o que matou o PSDB e é o que vai matar os outros partidos que buscam o poder executivo mais do que o poder legislativo foi essa mudança. 10 anos atrás, na eleição de 2014, muito se falava, nossa, o problema do Brasil é que o presidente é muito forte. E hoje se fala, não, a gente tem um parlamento muito forte. E foi essa guinada de um poder para o legislativo que matou esses partidos com grandes projetos, ser cabeça de chapa e assim. O menos Brasília, mais Brasil venceu, né? Foi.
Foi. Eu, nesses últimos anos, tinha a convicção de, embora o Dória tenha sido uma pessoa fundamental para a questão das vacinas aqui no Brasil, contra a pandemia, foi o cara que quebrou o PSDB. E um dia eu estava conversando com um grande analista político, que é um taxista, uma classe que faz belas, controversas análises políticas, e ele falou: não, senhor, o culpado é o senhor Aécio Neves. E de fato, acho que ele sonhou muito alto e fez críticas em momentos que não era para se criticar, falou em momentos que não era para falar nada. Fazer o que ele fez com o Dória acabou acabando um pouco com a credibilidade de um partido que fazia eleições primárias. E é engraçado como tem uma imagem que ilustra esse fim trágico, um PSDB de professores da USP e da PUC. Vocês lembram daquele foi vice-governador do estado de São Paulo, o Alberto Goldman, indignado com a candidatura do Dória? Uhum. Ali é um fim simbólico daquele velho PSDB, que o Dória fala: o senhor é um velho de pijama. Culmina no Bolsodória, né? Termina no Bolso Qual Dória. que eu chamei de traidor, né? Ou traidor eu não sou, como ele fala na E reunião. termina novamente com o tsunami do Kassab em 2024, pegando trocentas prefeituras e uma cadeirada do Datena. Ali é o fim, claro, do partido que era visto como um partido que, embora tivesse muitas críticas, era um partido que dialogava, um partido, apesar dos erros. Eu estava lendo o Perry Anderson falar disso no livro que ele tem sobre o Brasil, o historiador Perry Anderson, que é um cara de tradição marxista, da nova esquerda, criticando duramente o governo Fernando Henrique, mas dando um crédito por ter sido um governo de diálogo, e isso depois o PT veio reconhecer, né, como era uma oposição que se conversava, não se batia. Então por isso que eu considero a cadeirada do Datena um fim também, um trágico fim.